sejam bem-vindos a mais uma edição do Rural Notícias. E vamos aos principais destaques desta quarta-feira, 24 de agosto. Safra de grãos 22-23 do Brasil deve bater recorde de produção e superar 308 milhões de toneladas. Aumento da insegurança alimentar e inflação energética global são alguns dos reflexos da guerra na Ucrânia, que completa hoje 6 meses. Sob influência da queda nos preços dos combustíveis, prévia da inflação para agosto registra menor patamar desde 1991. Na contramão, alimentos e bebidas sobem mais uma vez. Moagem de cana-de-açúcar no Centro-Sul registra queda de quase 14% na primeira quinzena de agosto. Com demanda elevada e alta de 45% na área cultivada, agricultores do Rio Grande do Sul apostam na produção de canola. Com receio de impactos climáticos da produção brasileira, café sobe quase 5% em Nova York. Na meteorologia, tempo segue firme em grande parte do país, com acumulados concentrados no Nordeste e Norte do Brasil. Em Brasília, seminário sobre inovação e sustentabilidade no cooperativismo reúne produtores rurais, cooperados e representantes de entidades públicas e privadas do agronegócio. Tem também as cotações, análises e muito mais. Continue com a gente, Rural Notícias começa agora. A safra de grãos 22-23 deve bater mais um recorde de produção, 308 milhões de toneladas. A estimativa é da Companhia Nacional de Abastecimento. O relatório foi divulgado hoje em Brasília e com uma novidade. Pela primeira vez, a Conab apresentou números da pecuária. A estimativa da Conab é que o Brasil produza na safra 22-23 pouco mais de 308 milhões de toneladas de grãos, 14% a mais em comparação à safra passada, o que representa mais um recorde na história da agricultura brasileira. O crescimento tem relação com o aumento de área de 2,5% comparado ao ciclo anterior, principalmente na soja e no milho. Nessas duas culturas, a projeção também é recorde. A soja com 150 milhões de toneladas, aumento de 21,2%, e o milho com 125 milhões de toneladas, crescimento de 9,4%. Se essas duas previsões se confirmarem, devemos também bater recorde em exportação, com a soja embarcando 92 milhões de toneladas e o milho 44,5 milhões de toneladas. Para o algodão, a previsão é de quase 3 milhões de toneladas, 6,8% a mais comparado com o ciclo anterior. O arroz, apesar da redução da área em 1,1%, tem uma previsão de 11 milhões de toneladas, 4,2% a mais em relação a 21-22. O feijão, em relação a outras culturas, vem perdendo área, mas este ano recuperou em produtividade e deve garantir o abastecimento do mercado interno. Esse ano, principalmente na segunda safra de feijão, a gente teve uma safra excelente, uma produtividade alta, então a gente deve partir para uma recuperação, para uma produção de feijão na casa de 3 milhões de toneladas, lembrando que a gente consome algo em torno de 2,8 milhões de toneladas, então, do ponto de vista do cenário de abastecimento interno, a gente vai ter certo conforto, assim como no arroz, que a gente consome também algo próximo a 11 milhões de toneladas. Então, arroz e feijão, digamos, esses dois grandes produtos aqui para o abastecimento interno, também um cenário de tranquilidade. Pela primeira vez, a Conab apresentou dados e informações sobre a pecuária. O frango, por exemplo, deve bater recorde de produção em 2023, com mais de 15 milhões e meio de toneladas, crescimento de 2,5% em relação a 2022. A carne bovina tem uma estimativa de mais de 8 milhões e meio de toneladas, 2,9% a mais do que em 2022. E essa recuperação se dá por uma questão de ciclo da pecuária mesmo, A gente teve desde 2017 um processo de retenção de fêmeas que culminou com esse aumento contínuo aqui
do rebanho brasileiro, né, desde 2017, saindo de 215 milhões de toneladas para 227 milhões de toneladas, é o que a gente projeta para 2023. E, com isso, né, em função desse ciclo da pecuária, retenção de fêmeas, em função de preço do bezerro em patamares elevados nos últimos anos, a gente teve essa recuperação do rebanho, que vai propiciar, por consequência, uma recuperação da produção total de carne bovina no Brasil. A carne suína deve apresentar uma recuperação na produção com mais de 5 milhões de toneladas, 5,3% a mais em comparação a 2022. Mas, ao contrário do ano passado, a demanda deve aumentar e a rentabilidade também. Em relação à rentabilidade, a gente projeta para o ano que vem uma recuperação em função dessa melhoria dos preços relativos em relação ao frango, em relação à carne bovina. No cenário de preço neutro e custo neutro, esse ano, aqui para o produtor independente, né, foi um ano bastante desafiador, mas a gente espera que para o ano seguinte, principalmente se vier esse cenário de recuperação das produções de grãos, né, principalmente soja e milho, que a gente tenha uma melhora na rentabilidade, né, em relação ao último ano. Ainda em relação a preços, a Conab apresentou uma estimativa para o ano que vem. Saca de arroz de 50 quilos a R$ 82,00, a arroba do algodão pluma R$ 224,69, a saca de 60 quilos do milho a R$ 67,27 e a saca da soja a R$ 177,61. Com a tendência de queda no custo de produção, a expectativa é que o produtor consiga ter uma boa rentabilidade. Eu acho que em termos do que tem de projeção diária, de produtividade, está tudo bem de acordo com o que os fundamentos econômicos estão mostrando. Eu acho que a gente tem outra coisa muito interessante, é vendo que, olha, essa expansão diária, né, a despeito de todo o aumento de custo de produção que a gente teve, faz sentido. Olha as rentabilidades que vocês estão mostrando. Caiu no milho, caiu na soja, mas ainda continua a ter rentabilidades boas. E o Renato aqui vai poder confirmar, quer dizer, o que está sendo tomado de crédito no Plano Safra atual está mostrando que essa roda está girando. Segundo o ministro da Agricultura, esses números ratificam a condição do Brasil de maior protagonista do mundo na produção de alimentos e agente imprescindível para a segurança alimentar do planeta. Acho que o Brasil, a partir de hoje, tem mais um motivo para ter esse otimismo que vem vivendo. Inflação caindo, PIB aumentando, desemprego caindo, e grande parte disso se deve ao agronegócio brasileiro, e a Conab nos brinda com esses presentes aqui hoje, anunciando esses números para o próximo ano, que tenho certeza que essa repercussão não só será positiva aqui no Brasil, mas será repercutida no mundo todo, porque o Brasil, como diz a diretora-geral da OMC, que esteve aqui recentemente no Brasil, se o Brasil parar de produzir, diminuir a produção, o mundo passa fome. Mas o mundo não vai passar fome, porque o Brasil está produzindo, vai produzir, e os números aí estão. Outra boa notícia, pela primeira vez desde agosto do ano passado, a inflação acumulada em 12 meses deve ficar abaixo de 10%. É o que revelam dados do IBGE publicados na manhã de hoje. Para o fim deste mês, a prévia do Instituto aponta deflação. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, que antecipa o resultado final da inflação oficial do mês, desacelerou de julho para agosto, passando de uma alta de 0,13% no mês anterior para uma queda de 0,73% neste mês. É a menor taxa da série histórica, iniciada em novembro de 1991. O IBGE destacou que a baixa do IPCA-15 em agosto, na comparação com julho, foi puxada pelas quedas em transportes e habitação. De acordo com o Instituto, as variações negativas desses dois grupos refletem a redução das alíquotas de ICMS, o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, sobre combustíveis e energia elétrica, com maior impacto observado sobre a gasolina, cujo preço médio teve queda de quase 17%, seguido do etanol, com recuo de mais de 10%. Na energia elétrica, houve redução de 3,29%. Pelo lado das altas, dentre os 9 grupos de produtos e serviços pesquisados pelo IBGE, 6 tiveram variações positivas, com a maior elevação observada em alimentação e bebidas, subindo 1,12% no mês. Com alta de 14,21%, mais uma vez, o preço médio do leite longa-vida foi o principal responsável pela elevação do grupo.
No ano, a variação do produto se aproxima de 80%. Outros destaques foram as frutas, com alta de quase 3%, queijo subindo mais de 4% e o frango em pedaços também apresentando elevação média de 3%. Em 12 meses, o IPCA 15 acumula alta de 9,60%. Esta é a primeira vez desde agosto do ano passado que o índice concentrado neste intervalo de tempo fica abaixo de 10%. Vamos ver como fechou a moeda norte-americana nesta quarta-feira. O dólar hoje terminando em alta de 0,24%, cotado a R$ 5,11 mais um. E o Ibovespa, a Bolsa de Valores de São Paulo, avançando 0,04%, quase na estabilidade, aos 112.897 pontos. Continue ligado, no próximo bloco você vai ver. Com receio de impactos climáticos na produção brasileira, café sobe quase 5% em Nova York. E ainda, guerra na Ucrânia completa 6 meses e conflito aumenta a insegurança alimentar e inflação energética global. A gente volta já. De volta com o RN e olha só, o mercado internacional tem demonstrado preocupação com a safra brasileira de café. Isso porque as chuvas que ocorreram no início deste mês anteciparam a floração em algumas lavouras e a formação precoce do grão, neste momento, pode ser comprometida por outras ocasiões climáticas nos próximos meses, seja por falta de umidade ou geadas em áreas produtoras. Então, vamos conferir enquanto fechou o café no mercado internacional e também as outras commodities aqui comigo no telão. Vamos ver. Começando com a soja lá em Chicago, em queda de 0,22%, cotado a $14,57 o bushel. O milho em alta de 0,23%, $6,56. O café subindo aí quase 5%, como a gente destacou aí, $2,39. O trigo também em alta de 1,69, $8,14. E o açúcar a 0,18 cents, com uma alta de 0,84% a libra-peso. Aqui no mercado físico, a soja leve alta, R$ 187,00 a saca, o milho subindo R$ 1,86. O boi gordo em Barretos, no mercado à vista, R$ 270,00 a arroba, estável. Café arábica no sul de Minas, R$ 10,00 hoje a alta, entre 1.310 e 1.330. E o algodão a R$ 220,39, arroba alta de R$ 2,64. Hoje a invasão russa, a Ucrânia completou 6 meses. Desde 24 de fevereiro, o conflito no leste europeu matou cerca de 13 mil pessoas, de acordo com a rede britânica de notícias, a BBC. Mas esse número pode ser bem maior, segundo alguns analistas, pois nem Rússia nem a Ucrânia divulgam dados oficiais de soldados mortos. Ainda de acordo com a BBC, ao menos 12 milhões de ucranianos fugiram do país desde a invasão. Além das milhares de vidas perdidas e milhões de refugiados, os prejuízos econômicos também reverberam mundo afora, impactando diferentes cadeias de suplementos. Pois é, e sobre esses impactos, a gente está aqui com o Felipe Serigatti, vai conversar com ele, para que ele possa fazer uma análise, um balanço desses 6 meses do ponto de vista da inflação de alimentos, principalmente, Serigatti, e o impacto no mercado internacional. Boa noite, é um prazer tê-lo aqui, Serigatti. Boa noite, Petra, tudo bom? Tudo bem. Qual que é a sua análise em relação a esses 6 meses inicialmente? Então, vamos lá, a respeito de segurança alimentar, inflação de alimentos, então esses 6 meses a gente viu uma forte elevação dos preços das commodities agrícolas, com especial destaque para grãos e para óleos vegetais. No entanto, passados 6 meses, então aquele pico, aquele choque, aquele surto inicial, de fato já se dissipou. Em algumas commodities, por exemplo, milho, a gente já está operando no mercado internacional com preços nos patamares pré-conflito, no conflito no leste europeu. No entanto, um ponto permanece: o quanto que segurança alimentar é um ponto estratégico, o quanto que
disrupções nesse mercado, inflação de alimentos, pode causar turbulências, inclusive em termos mais contundentes, em termos políticos. A gente viu isso no Sri Lanka, a gente está vendo isso no Paquistão. Então, segurança alimentar é incrivelmente estratégico. E esse mercado já tinha sido pressionado, testado durante a pandemia e foi estressado mais uma vez devido ao conflito no leste europeu. E nesse momento, né, o clima entre Rússia e Ucrânia parece que está mais tenso, né, em função dos últimos acontecimentos aí. Está se falando também sobre a preocupação com a chegada do inverno europeu, e a Europa depende muito do gás da Rússia, né? Esses dois pontos que eu coloquei aí, dá a perspectiva negativa em relação a essa questão de impacto da inflação, principalmente no continente europeu? Pois é, então com certeza, deixando questões humanitárias de lado, sem dúvida alguma, esse é o ponto mais importante, deixando ele de lado, de fato, provavelmente os mercados de energia, notadamente na Europa, foram os que mais sentiram os impactos desse conflito no leste europeu. E, diferente do que a gente tem observado em mercados agrícolas, em que o pior momento de estresse ficou para trás, o mesmo não vale quando a gente olha para mercados de energia, notadamente na Europa. Vamos lembrar, por exemplo, que o preço do gás na Europa, se a gente fizer o equivalente ao preço do petróleo, a Alemanha está pagando quase que o equivalente a $1.000 o barril do petróleo, se a gente faz a conversão ali em termos de evolução, de crescimento desse preço para o gás natural. Gente, é um choque pesadíssimo que está comprometendo as economias europeias, que provavelmente, se não encerrarem um ano em recessão, de 2023, infelizmente não vão escapar. Em relação ao Brasil, né, nesse contexto aí, nós tivemos solucionado a questão da oferta de fertilizantes, né, pelo menos aí para a próxima safra e tal, mas a gente ainda depende do diesel, muito mais caro que a gasolina, né, e isso provavelmente deve continuar impactando o cenário aqui no Brasil, ainda nesse resto de 2022 e provavelmente em 2023. Não, a questão do diesel, eu queria que você abordasse esse aspecto, Serigati. Exatamente isso. Espera lá, você tem lá o conflito no leste europeu, mas existe um conjunto de consequências, de efeitos de segunda ordem que estão acontecendo e permanecerão ao longo de 2022, vão atravessar 2023. Quando a gente olha para fertilizantes, de fato, era uma grande preocupação nossa aqui no Brasil, essa preocupação, em parte, se dissipou. Então, os fertilizantes chegaram? Chegaram. No entanto, chegaram a um preço bem mais elevado. Enquanto algumas commodities agrícolas a gente viu esses preços operando já no patamar pré-conflito, fertilizante não. Fertilizante ainda opera bem acima da média observada nos anos anteriores, o que acaba comprometendo a relação de troca em algumas regiões. Depois, quando a gente olha para o mercado de diesel está associado ao mercado do petróleo, e o mercado do petróleo, mesmo que você tenha ali movimentações de normalidade, os demais agentes vão reagir. Por exemplo, essa semana, a gente viu a União Europeia, o Ocidente de uma forma geral, sinalizando um acordo com o Irã. Irã, não, vamos aqui redesenhar esse acordo nuclear para que você possa abastecer o mundo com seu petróleo. Qual foi a resposta da Arábia Saudita? Opa, se isso acontecer, eu vou organizar aqui a OPEP para a gente reduzir a oferta desse petróleo para manter essa commodity em preços em patamares mais elevados. Veja que isso teve como consequência original o conflito, mas seu desdobramento está acontecendo fora de qualquer ambiente ali no leste europeu. É um efeito de segunda ordem que deve permanecer não só este ano, mas atravessar o ano de 2023. Perfeito. Felipe Serigati, professor e pesquisador da FGV Agro. Mais uma vez, Felipe, obrigado pela sua participação aqui. Até uma próxima. Boa noite. Boa noite, agradeço o convite. Tudo de bom para vocês. Nós que agradecemos. Brasília recebeu nesta quarta-feira o último seminário de inovação e sustentabilidade no cooperativismo. O evento faz parte de um projeto realizado pelo Canal Rural em parceria com a Organização das Cooperativas Brasileiras, a OCB,
Confira os detalhes da reportagem da Paloma Santos. Com o tema da COP26 à COP27, o Brasil e o agro sustentável do século XXI, o seminário realizado no Centro Internacional de Convenções do Brasil reuniu cerca de 130 participantes, entre eles produtores rurais, cooperados e representantes de entidades públicas e privadas do setor do agronegócio. Nós sabemos que a inovação, a tecnologia, que vai ser o elo de ligação entre a produção sustentável. Por isso, esse painel, eu quero parabenizar vocês, parabenizar a OCB, porque começa realmente a discutir um grande projeto no momento que nós estamos aí com a nossa segurança alimentar mundial ameaçada. Brasília encerra a primeira temporada de uma série de eventos e discussões realizadas em outras capitais, Belo Horizonte, Manaus e Curitiba. Durante todos os seminários foram apresentadas histórias de cooperativas que estão impulsionando o desenvolvimento em todo o país e que contribuem com o agronegócio na geração de renda de várias famílias, além de, é claro, movimentarem a economia do Brasil. Não é o que nós temos que fazer, temos que falar sim de futuro, o que temos que fazer, mas mostrar o que já estamos fazendo. O agronegócio brasileiro é sustentável, só precisa contar, mostrar essa história para que isso sirva de exemplo para os projetos futuros do que fazer, tá? E para o mundo também. Nós construímos uma plataforma para continuarmos trabalhando essa ideia da sustentabilidade nos valores reais que ela tem, que são muito mais do que preservação do meio ambiente. É preservação de uma humanidade mais próspera, respeitando o futuro das próximas gerações, cuidando da sustentabilidade. A abertura do seminário na capital federal contou com a participação do ministro da Agricultura, Marcos Montes, do ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, do presidente do Sistema OCB, Márcio Lopes de Freitas, do presidente do novo Banco de Desenvolvimento do BRICS, Marcos Troirro, entre outras autoridades. A nossa agricultura é a maior agricultura regenerativa do mundo. É uma agricultura convencional que todo ano melhora o solo para aumentar a produtividade. Nós estamos com um recorde de produção esse ano, 275 milhões de toneladas. Isso significa que o produtor cuidou bem do solo, cuidou bem da natureza, protegeu a área de reserva legal e preservação permanente e garantiu alimento em volumes relevantes, seguros e acessíveis. O Brasil é um exemplo com a sua agricultura pujante, a sua agricultura sustentável, e nós temos que mostrar cada vez mais aqui internamente no Brasil e especialmente no plano internacional o que nós temos feito. Nós não temos por que nos envergonharmos do que nós fazemos. Um dos temas discutidos no seminário foi o papel do financiamento verde para o alcance das metas sustentáveis. Uma fatia cada vez maior da economia mundial ocupada por mercados emergentes. E os mercados emergentes têm renda média, quando essa renda cresce de maneira acelerada, as pessoas comem mais, elas ingerem mais calorias, elas aumentam o seu consumo de alimentos e, portanto, o Brasil tem um papel fundamental. O banco vai oferecer, obviamente, a sua parcela, a sua contribuição de financiamento para o aumento dessa infraestrutura. Outro assunto debatido pelos painelistas foi o papel do poder público como indutor de práticas sustentáveis e também a diplomacia no posicionamento do Brasil e do agronegócio. A diretora de Produção Sustentável e Irrigação do Ministério da Agricultura, Fabiana Vila Alves, destacou que o produtor rural é parte fundamental desse processo. Quando eu trago uma semente melhorada, quando eu trago uma tecnologia de suplementação, isso é inovação também. Então, o produtor ter essa consciência que ele é o maior contribuidor para o meio ambiente no Brasil. A colheita de café dos cooperados da Cochupé, uma das maiores exportadoras do produto no Brasil, atingiu 85% do total estimado para a safra 2022 até a última sexta-feira, um avanço de 5% em comparação com a semana anterior. No mesmo período de 2020, último ano de bienalidade positiva, assim como o atual, os trabalhos alcançaram 89%. A moagem de cana-de-açúcar da safra 22-23 na região Centro-Sul atingiu 38 milhões e 620 mil toneladas na primeira quinzena de agosto, um recuo de quase 14% em relação à quantidade registrada no mesmo período do ano passado. Segundo a União da Indústria de Cana-de-Açúcar, essa redução nos primeiros 15 dias do mês é decorrente das condições climáticas adversas que afetaram os trabalhos de colheita no Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo.
Nos 2 primeiros meses da safra 22-23, a Rússia exportou 5.900.000 toneladas de trigo, um recuo de 27% na comparação com o igual período da temporada passada. De acordo com a estimativa da consultoria russa Sovecon, esse volume embarcado nos meses de julho e agosto é o menor registrado em igual intervalo desde o ciclo 2017-2018. As cotações do algodão estão em alta no mercado nacional em função do clima seco nos Estados Unidos, que tem resultado em preocupações com a oferta no hemisfério norte. De acordo com dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, entre 16 e 23 de agosto, o indicador CPEA da pluma subiu aproximadamente 5%, fechando a R$ 6,61 por libra-peso. Na parcial do mês, o indicador acumula alta de quase 10,5%. No próximo bloco, você vai ver na meteorologia qual é a tendência das chuvas para o mês de setembro. E com demanda elevada e alta de 45% na área cultivada, agricultores do Rio Grande do Sul apostam na produção de canola. A gente volta já. Segundo a Associação Brasileira dos Produtores de Canola, a área com a cultura avançou 45% no Rio Grande do Sul nesta safra. Com preço bom, alta demanda e ótima opção na rotação de culturas, a canola pode expandir para regiões que não apostavam no cultivo. Essa é a época de floração da canola, período que dura uns 70 dias e dá um espetáculo na lavoura. E a cultura ganha cada vez mais espaço, especialmente na rotação de culturas. Pensar só na cultura da soja, só no verão, além de ser arriscado por causa das intempéries climáticas, né, não se viabiliza mais deixar maquinário aí 6 meses parado no galpão, né. Então, pensando em diluir custo da propriedade, pensando em aumentar a produtividade e num sistema de produção como um todo, inserir culturas de inverno vem ser vantajoso devido a manejo, devido a custo, que tu pode parcelar esse custo durante o ano, né? Então, aqui já é uma área que há anos o pessoal já vem produzindo trigo no inverno e a canola entra com mais uma alternativa. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a área com canola aqui no Rio Grande do Sul cresceu 30% nesta safra. Em 2021, eram 38 mil hectares. E em 2022, a área já chega a quase 50 mil hectares. Já a produção esperada é de 70 mil toneladas. No Brasil, apenas Paraná e Rio Grande do Sul plantam a canola, mas os produtores gaúchos estão motivados pelos incentivos e pelas vantagens dessa produção. A Associação Brasileira dos Produtores de Canola, a Abrascanola, diz que a área é bem maior e pode chegar a 70 mil hectares, uma alta de 45% em relação à safra passada. O que motiva a expansão é uma combinação de fatores, como o novo zoneamento climático da cultura, que abriu mais possibilidades de áreas, baixo custo de implantação da lavoura e preços semelhantes ao da soja, uma boa forma de rentabilizar o produtor que sofreu com a estiagem. Os produtores que entram nos projetos integrados, que compram a semente de empresas que fomentam, eles já têm as garantias de compra, e essas garantias hoje que estão atreladas ao preço do soja. Então, são produtores que vão receber entre 90 a 95 ou até preço de soja. Compra tem com todas as garantias, pode oscilar preços, aí vem um momento, uma safra projetada, aí se concretiza-se uma expectativa de produção maior, evidentemente que é lei de oferta e procura, né? Mas que tem garantias de compra, isso é muito tranquilo, né? Da canola saem produtos como óleo comestível, biodiesel e até ração animal. Hoje as indústrias estão localizadas no noroeste gaúcho, região que detém a maior área. Mas a perspectiva com a expansão da cultura é alavancar todo o setor. Mas hoje mesmo, cooperativas estão indo para o sul do estado, Então, o que vai acontecer futuramente, que a gente
projeta uma expansão maior, automaticamente vai surgir mais opções aí de indústrias. E aí, tanto o mercado de indústria de alimento interno, mas também futuramente deve surgir o mercado de biocombustível, o mercado de exportação. Isso é um fato que vai acontecer à medida do passar dos anos, né? Setembro deve ter chuvas abaixo da média no centro-sul do Brasil. Hora da previsão do tempo com a Desirê Brant. Boa noite, Desirê. Oi, Petrin, muito boa noite também a todos que nos assistem. Por enquanto, o tempo segue firme em grande parte do Brasil. A tendência para esses próximos dias é de chuva no extremo norte do país. No decorrer do fim de semana, principalmente, a chuva se espalha pela região sul, só que com os maiores acumulados entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No Paraná, a nebulosidade vai aumentar, mas se vier a chuva, ela é muito fraca e só para o sul do estado. Norte do Paraná, boa parte do sudeste, centro-oeste, toda a área que vai do interior do Nordeste até Rondônia, o tempo segue seco e continua a chover ao longo de toda a faixa leste do Nordeste do Brasil. Este é um cenário que pode se repetir ao longo de boa parte do mês de setembro. Lembrando que agora, no mês de setembro, a partir do dia 10, já começa a terminar o vazio sanitário para as principais áreas produtoras de soja do Brasil. No dia 10 no Paraná e a partir do dia 15 para boa parte das áreas produtoras entre o sudeste e o centro-oeste do país. A expectativa é de um mês de setembro com chuva acima da média ao longo da faixa leste do Nordeste, isso pela influência do fenômeno Laninha e também por causa do Laninha. A chuva deve ficar abaixo da média no centro e sul do país. Não significa ausência de chuva, mas a chuva não deve atingir a média histórica, pelo menos em grande parte do interior da região sul do Brasil, também entre São Paulo e Mato Grosso do Sul e algumas áreas entre Minas, Goiás, Mato Grosso e ainda no estado de Rondônia. É com você, Petrin. Pois é, os cereais de inverno são opções para substituir o milho da nutrição de animais, mas o cuidado na hora da escolha das sementes é um fator muito importante. Confira as dicas do gerente do Centro de Pesquisa para a Agricultura de Santa Catarina. Escolha das sementes. A escolha das sementes é importante porque a semente possui alguns atributos, né? Os atributos sanitários, atributos genéticos, atributos fisiológicos, né? Isso é importante para a escolha de uma boa semente. Porque uma semente de boa germinação, de bom vigor, né? Ela vai produzir plantas vigorosas, vai ter um rápido estabelecimento da cultura no campo, né? E, consequentemente, uma boa cobertura e também, se essa cultivar for usada para ração, vai ter um ótimo rendimento e, com certeza, plantas de sanidade. Origem. O que leva em conta é o seguinte, saber de onde vem essa semente, de produtores idôneos, né? Produtores que têm registro, que têm Renasem, e produtores que, além disso, ainda que sejam licenciados para reproduzir, fazer a multiplicação e a comercialização dessas cultivares, né, dessas variedades. Então isso é muito importante, porque traduz uma idoneidade para a semente e com certeza essa semente vai ser de boa qualidade, de boa pureza, produzindo assim no campo ótimas culturas, ótimas coberturas. Manejo. Seria escolher uma cultivar que tenha um rápido estabelecimento para proteger o solo, né? Para evitar erosão, ter uma boa área foliar, né? Ter também, lembrando o que a gente não vê, um bom enraizamento, né? Porque através das raízes depois a água vai percolar através do perfil do solo, né? Ter uma boa reciclagem de nutrientes, observar qual a cultura que eu vou instalar posteriormente a essa cobertura de inverno, né? Então são alguns itens que devem ser pensados na hora de instalar essa cultura.
E o Rural Notícias fica por aqui. Mais conteúdo sobre o agro você encontra lá no nosso site, canalrural.com.br. Obrigado pela audiência. Tenha uma ótima noite. A gente se vê amanhã. Tchau.